Olá, internautas do Diário da Região, olá todo mundo que participa aí da nossa página do Diário da Região. Hoje estamos aqui no Diário Talks com um convidado, o Dr. Júlio Tanoni, da Defensoria Pública aqui de Rio Preto, para falar sobre o projeto que está em discussão na Câmara Municipal de internação voluntária. É bom lembrar que esse assunto está sendo discutido desde o ano passado, principalmente pelo aumento do número de pessoas em situação de rua. Houve uma discussão tanto da prefeitura, da sociedade, dos comerciantes, das pessoas que frequentam o centro, sobre essa necessidade de fazer a internação voluntária, porque, entre muitos, há usuários de drogas. Então, há um problema a ser resolvido e a sociedade começou a discutir. E nessa discussão foi chamada a participar dessa discussão o Dr. Júlio Tanoni, da Defensoria, mesmo porque há uma certa experiência da própria Defensoria nesse assunto. Doutor, vou já começar diretamente com uma pergunta. O senhor entregou na última semana um texto base para a nova lei sobre a internação voluntária e dependentes químicos. Entregou na Câmara Municipal. A proposta foi entregue ao presidente da Câmara, Dr. Paulo Paulera, que vai encaminhar ao prefeito Edinho Araújo. A intenção é verificar se a Prefeitura irá encaminhar à Câmara, com base nesse estudo do senhor, projeto de internação. A primeira proposta do próprio presidente da Câmara, Paulo Paulera, foi vetada pelo prefeito Edinho. Por qual motivo o projeto agora pode avançar nessa avaliação? Bem, um grande abraço para vocês, todos os nossos internautas. Agradecer primeiramente por estar aqui nesse encontro, Diário Talks. E, de fato, essa foi uma grande oportunidade, um desafio também, de interagir com os poderes constituídos aqui, o Executivo e o Legislativo, num contexto absolutamente importante para a comunidade, para a sociedade. E quando nos foi apresentada essa situação de um projeto de lei que estava sendo vetado justamente por inconstitucionalidade, e, sob nosso ponto de vista, que não atendia à necessidade que a sociedade riopretense carece de um procedimento que regulamente a legislação federal no plano local, no plano municipal, nós não poderíamos deixar de atender essa solicitação dos representantes máximos aqui dos poderes municipais, e apresentar um documento, um material, um estudo que de alguma forma contribuísse para a elaboração de um texto de lei que viabilizasse a um só tempo um procedimento que é adequado, que chegue às pessoas, e ao mesmo tempo garanta seus direitos humanos, os cuidados que elas precisam e o respeito que elas precisam, e que de alguma forma acaba sendo mal compreendido por boa parte das pessoas, da população, e que precisa estar bem claro para todos nós. Doutor, eu lembro que o primeiro projeto houve uma certa, inclusive, recusa da sociedade, inclusive de profissionais da área, de psicologia e outros. Na elaboração dessa proposta, o senhor chegou a ouvir esses profissionais que trabalham com a saúde mental? Nós fizemos questão de, além de participar das reuniões com essas representações, órgãos, entidades, nós fizemos questão de ir atrás e conversar com pessoas, servidores, profissionais que atuam na saúde mental. Visitamos clínicas, comunidades terapêuticas, hospitais psiquiátricos, fomos atrás de especialistas, inclusive em São Paulo, que trabalham e estudam essa matéria antes de formatarmos um projeto, uma proposta. E, ao mesmo tempo, fomos estudar um caso concreto, que foi a lei de Rio Claro, que foi declarada inconstitucional e que, na decisão do Tribunal de Justiça, ao declarar a inconstitucionalidade, estabeleceu alguns parâmetros de legalidade e constitucionalidade para uma legislação municipal regulamentar esse procedimento. Então, fizemos várias incursões, especialmente com quem de fato atende e trabalha nesse tema, conhece o dia a dia desse tema, e recolhemos então informações e conhecimento jurídico para sintetizarmos um texto que faça sentido do seu ponto de vista local, e atenda à necessidade. Eu costumo dizer que não tente responder perguntas que não estão sendo feitas e, ao mesmo tempo, atenda os critérios de constitucionalidade. Então, doutor, um dos questionamentos do primeiro projeto, inclusive, houve uma crítica não só... O senhor mesmo apontou que haveria ali alguma situação que não poderia não prosperar pela inconstitucionalidade do projeto, tendo em vista a lei federal que existe, desde 2019 e sancionada, que já sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019, que cria essa previsão da internação involuntária
Também gostaria que o senhor explicasse aqui um pouco para todo mundo entender a diferença da internação voluntária, da internação compulsória, é uma coisa que as pessoas também precisam, não é, entender, e mesmo assim, depois a gente vai avançar um pouco mais sobre a lei de Rio Claro, declarada inconstitucional, mas de que forma mudou o texto, dizendo que vários parágrafos são praticamente tratam iguais, assim. Mais ou menos nessa questão que eu queria mudar. O que mudou exatamente? Que o senhor explicasse para a gente, para os internautas que nos acompanham, as diferenças desse tipo de internação que existem, né? Pois bem, a internação voluntária, o próprio nome já diz. O paciente, a pessoa, se sujeita à internação, ela assina o termo, né, de internação e se submete ao atendimento. Ela pode solicitar alta a pedido a qualquer momento. A internação involuntária é aquela que é feita independente da vontade do paciente, a pedido de um familiar e na absoluta ausência de um profissional da saúde ou da assistência social, especialmente, e pode ser suspensa a pedido do próprio familiar. É claro que se o médico entender que é um caso, uma situação grave, urgente, ele pode deixar de executar essa alta, né? Justamente para garantir a saúde, enfim, a vida desse paciente. E a internação compulsória é basicamente aquela que é determinada pela justiça, né? Nas hipóteses em que, assim como a involuntária, há um relatório médico anterior, prévio, pormenorizado e que prescreva a internação. Então elas são muito diferentes entre si, embora a execução seja, do seu ponto de vista prático, a mesma coisa, né? A diferença é como esse paciente ingressa, né, na admissão hospitalar, né, e depende sempre, como eu disse, de uma prescrição médica, especialmente a involuntária e a compulsória. Então essa é a diferença básica. Com relação à legislação, o que nós observamos é que a lei anteriormente vetada, ela reproduzia em boa medida a legislação federal, ou seja, ela era absolutamente desnecessária nesse aspecto, e naquilo que ela inovava, ela trazia uma confusão terminológica que poderia dar em seja uma compreensão, uma interpretação de que as comunidades terapêuticas poderiam receber, atender, executar internações compulsórias ou involuntárias, o que é absolutamente vedado pela legislação federal. Portanto, ela não servia para o propósito que se destinava, ou seja, garantir que houvesse internações involuntárias, né, no município e que essas internações fossem de alguma forma executadas em entidades que não atendem aos critérios legais e regulamentares para a execução dessa medida, porque é uma medida urgente, grave, né, complexa e que visa a estabilização de um momento de crise, né? Então você tem que ter uma estrutura, uma retaguarda, né, hospitalar que garanta, por exemplo, na hipótese de uma abstinência grave de álcool, em que há um grande risco, segundo os especialistas, de paradas cardíacas, você tem que ter o suporte para que esse paciente seja reanimado, seja atendido e não tenha ali o risco, por exemplo, de um óbito, né, justamente pela falta de estrutura. Doutor, a Defensoria tem um acúmulo sobre internação voluntária ou involuntária. Vamos lá, 2022, tem um balanço de quantas pessoas passaram por internação voluntária? Quem que geralmente pede? É o familiar ou um conhecido? E mais uma pergunta adicional. As pessoas são internadas por quê? Elas têm vício em bebida ou em que tipo de droga? Bem, a Defensoria atende principalmente mães na faixa dos 40 a 60 anos, né, algumas esposas, solicitando as internações de seus filhos, Nossa, até esposa. maridos e irmãos. É um padrão, né? Nós estimamos que todos os dias haja pelo menos um pedido de internação compulsória na Defensoria. A nossa usuária, ela chega com essa pretensão, embora não seja sempre, e na verdade quase nunca, essa internação em compulsória vai ocorrer justamente porque é possível lançar mão de outros meios, inclusive muito mais eficientes, né, inteligentes, racionais, para o atendimento da sua demanda. Mas todos os dias chegam. E o grande desafio, Marco, é que haja o acolhimento inicial dessas pessoas. Elas consigam serem acolhidas ou ouvidas, compreendam, sejam compreendidas na sua demanda e compreendam o desafio que elas estão vivendo, conheçam o sistema, o funcionamento da rede, né? E adoecidas como estão
quase sempre que a família adoece junto com o paciente, elas sejam, então, parte de um processo de atendimento que começa, na verdade já começou muito antes, quase sempre nos serviços de saúde, mas que a Defensoria, como órgão do sistema de justiça e de viabilizadora e garantidora de acesso à justiça e aos direitos das pessoas, principalmente das pessoas mais vulneráveis, tenham condições de ter um atendimento adequado em saúde mental, né? E nas hipóteses, nosso recorte é sempre em torno de 10%. De cada 10 casos, só um caso vira mesmo, é necessária internação involuntária ou compulsória, às vezes até menos. Mas que essa internação seja levada a efeito no momento e modo adequados necessários e que logo esse paciente seja colocado em atendimento ambulatorial, né, em ambientes abertos, para retomada da continuidade do seu tratamento. Mas em geral essa pessoa tem vício do quê, doutor? Bebida ou droga? Que tipo de droga? A maior parte é vício em crack, né? É um uso tecnicamente chamado de problemático ou abusivo, aquele que há um descontrole absoluto, né, da pessoa em relação ao uso. Ela está consciente, ela está orientada, mas ela perdeu o controle da sua disposição, da sua cognição, da sua vontade de controlar mesmo e viver a vida dessa pessoa passa a ser controlada, né, absolutamente organizada, né, ela vive em função da droga. Em razão da droga. Isso. Então, esse é o ponto. Né? E aí o desafio tem sido, como eu disse, no primeiro momento, fazer o acolhimento da família, porque sem essa retaguarda familiar, dificilmente os tratamentos vão ser exitosos. E, ao mesmo tempo, entender a situação dessa pessoa, desse paciente, e viabilizar que ele tenha o acesso à saúde adequado. Né? Esse tem sido o ponto, e aí por isso que eu referi. Falamos com pessoas profissionais que trabalham nos CAPs, nos hospitais, nas comunidades terapêuticas, visitamos esses equipamentos, né? E temos conversado bastante com pessoas em situação de rua, com trajetória de rua e profissionais que trabalham com essas pessoas há muito tempo, fazendo as perguntas para que nós tivéssemos condições de entender adequadamente o desafio, né? E apresentar para o município, né, para a comunidade local, um projeto, um texto de projeto que viesse ao encontro de uma solução para esse grande desafio para a nossa sociedade local. E hoje as internações ocorrem basicamente onde? Bem, a referência para internações involuntárias e compulsórias em São José do Rio Preto e região é o Hospital Psiquiátrico Adolfo Bezerra de Menezes. Esse hospital é que tem um setor de emergência e urgências que faz a admissão desse paciente e a sua estabilização. Durante esse atendimento é que é viabilizado então um estudo, né, e elaborado um plano de atendimento, plano terapêutico, sempre um plano terapêutico singular, bastante individualizado e que vai propor, a partir da estabilização, qual será o mecanismo de atendimento em termos de continuidade desse acompanhamento. Em geral, via CAPS, Centros de Atendimento Psicossociais, que é hoje a estrutura mais central, né, na política nacional de atendimento das pessoas com problemas com drogas e álcool, e no caso o CAPS 3, né, e que vai dar continuidade ao atendimento, ao acompanhamento em regime ambulatorial. Doutor, e hoje lá não tá, a gente escuta que lá tem uma certa capacidade, né, desse tipo de internação, que estaria no limite. Está no limite? Não está? Porque assim, às vezes dá essa impressão, as pessoas até, algumas anseiam até isso, algumas pessoas basicamente que ali convivem mais próximo com o problema que afetam de alguma forma, né? Não só a família, tem a questão também afeta o dia a dia de outras pessoas que falam, vai apresentar um projeto, vai criar uma lei, vai fazer um tratamento, vai internar ali como se fosse ter o que muito se reclamou até durante a apresentação do outro texto, que até o senhor usou esse termo, se eu não me engano, que é faxina social, que o pessoal falava, né? Vou fazer ali, levo, interna, mas me parece que para operacionalizar isso não é assim, não tem, por exemplo, vagas, estruturas, seria assim, criar uma lei, vai internar várias pessoas e vai resolver assim, sabe? Como eu estou perguntando de uma maneira como até as outras pessoas às vezes entendem, né? É importante deixar claro que esse texto ele não objetiva uma internação em massa de pessoas em situação de rua. Segundo, ele
propõe um procedimento para que as pessoas em situação de rua, que são marcadas pela ausência ou vínculos familiares rompidos, tenham acesso ao tratamento de saúde adequado, né, por meio da solicitação e encaminhamento de um profissional do serviço de saúde, acompanhado de um profissional da assistência social. Ou seja, nós buscamos garantir que uma pessoa que esteja em situação de rua ou não, e que não tenha retaguarda familiar, tenha acesso a um atendimento de saúde adequado, no caso, uma internação involuntária, né, e que, para além do que já está previsto na lei federal, haja o acompanhamento e não só a solicitação desse atendimento, dessa internação involuntária. Ou seja, não basta só ligar para o SAMU, né, ou para o serviço de emergência dos bombeiros, enfim, um outro serviço, e realizar a internação. É necessário que haja acompanhamento, isso é tão importante quanto. E, para além da admissão e do tratamento, a saída tem sido a nossa preocupação. E aí são dois aspectos, e aí eu respondo a sua pergunta em relação ao CAPS. A nossa leitura é que o CAPS AD, que está instalado lá em Engenheiro Schmidt, no distrito de Engenheiro Schmidt, não tem a estrutura adequada para responder à necessidade do município hoje. Não só por conta da estrutura física ser ali depender de melhorias e aprimoramentos, mas para que ele seja trazido mais próximo do centro de Rio Preto, porque a população simplesmente acaba não acessando, tendo mais dificuldade de acessar, justamente por conta da distância, embora esteja numa área bastante ampla, né, que poderia ser melhor aproveitada. De toda forma, a nossa leitura é que esse equipamento precisa de melhoras e a sua melhora viria ao encontro, certamente, de uma melhor adesão e participação de pacientes e seus familiares nos planos de atendimento, né, terapêuticos dessas pessoas, né, e para a população em situação de rua, um melhor acesso, justamente porque essa distância, 5, 10 quilômetros, é que tem viabilizado em larga medida o acesso dessa população a esse serviço, que é a porta de entrada e referência para o atendimento, acompanhamento e controle né, do uso problemático e abusivo de drogas e álcool. Doutor, eu queria perguntar o seguinte, a gente fala em internação voluntária, quanto tempo essa internação? E o que acontece nessa internação? Em poucas palavras, o que acontece nessa internação, seja voluntária ou involuntária? Tem um tempo mínimo, um tempo máximo? Bem, a internação involuntária ou compulsória, ela deve se destinar tão somente para a estabilização de um quadro de agravo, de crise, né, de surto psiquiátrico, que a pessoa simplesmente precisa de uma intervenção independente da sua situação. Eu costumo sempre dar o exemplo de um motociclista que sofreu um acidente, bateu a cabeça, né, e está inconsciente ou sem condições de decidir sobre o seu atendimento e seu tratamento. Então ele tem que se fazer ali o atendimento para essa pessoa, para esse paciente. O atendimento emergencial. Isso. O que a lei estabelece é que as internações involuntárias só podem ocorrer, né, quando houver uma prescrição médica atualizada, pormenorizada, e pelo prazo máximo de 90 dias. Então, 3 meses de internação. No máximo 3 meses. Pode ser menos do que isso. É até 3 meses, justamente porque não faz sentido algum um paciente fique mais do que esse tempo, né, para sua estabilização. Na verdade, em geral, a estabilização se dá em um tempo muito menor. A dificuldade tem sido, pelo menos do nosso ponto de vista e leitura, é que haja uma disponibilização imediata de ou uma vaga em comunidade terapêutica ou a admissão imediata desse paciente, por exemplo, no serviço do CAPS, né, ou o seu atendimento por familiar. Em geral, pós-internação. A alta, que é tão importante, é uma preocupação que a gente tem tido, para a adaptação, justamente porque as recaídas são muito comuns e inclusive fazem parte do tratamento. Para que essas recaídas se deem em tempos cada vez, vamos dizer assim, mais espaçados, né? E essas pessoas consigam ficar limpas, sob controle, né, dessa sua dependência química por mais tempo e de alguma forma começarem a retornar, restabelecer seus vínculos sociais, familiares e desenvolvimento das suas atividades laborativas, enfim, profissionais, que é o que se espera dessas pessoas. Doutor, em cada 10 internados, quantos tem recaída? Tem um estudo, uma média, alguém que tem essa Olha, a grosso percentual? modo, nós temos um dado que é bastante significativo para sustentar essa nossa tese. É que apenas 3% das pessoas que são internadas contra a sua vontade, involuntária ou compulsoriamente, não recaem em pouco tempo. Então, o índice é muito pequeno. A tendência é que 97% delas recaiam, né? Ao passo que nas hipóteses de internações voluntárias, ou seja, quando a pessoa se submete, ela aceita a internação, né, esse índice
aumenta para 30%, ou seja, 70% dessas pessoas acabam recaindo, mas 30% não. Ou seja, elas passam a ter tempos de abstinência, né, no tratamento baseado na abstinência, que justificam o investimento nas internações voluntárias e não nas involuntárias ou compulsórias. Então, esse é um dado bastante significativo e que permeia toda a discussão, deve permear toda a discussão. Simplesmente não é racional, né, lançar a mão sempre como de forma generalizada, né, e de forma coletiva, em massa, de internações forçadas, justamente porque, além de ser uma violação de direitos humanos dessas pessoas, não vai trazer efeito prático, resultado nenhum, vai criar tão somente medidas higienistas, inconstitucionais, e que a gente precisa rapidamente compartilhar com a sociedade para que isso não seja difundido como uma solução mágica, uma bala de prata para um problema tão grave, complexo e que torna assim as famílias, né, ambientes de conflito e de sofrimento e que precisa ser de fato adequadamente compreendido e tratado. Uma das questões que foi colocada no projeto, o primeiro, foi a possibilidade de internação, né, por meio de organizações da sociedade civil, a OS, que o pessoal normalmente fala. O veto cita expressamente essa possibilidade como uma afronta à lei federal, né? Também a possibilidade nos hospitais, em clínicas especializadas, né? Lembrando que está expresso na sua minuta, assim como na lei federal, que em clínica terapêutica não pode, né? A gente já conversou com isso em outra ocasião, numa outra entrevista. Por que o senhor incluiu essa organização social, uma vez que foi um dos motivos do veto, além da questão do vício de iniciativa, né, que não seria competência do vereador, seria atribuição exclusiva do prefeito, né? Bem, o que deve ficar claro é que o que a legislação estabelece é que as internações compulsórias ou involuntárias devam se dar preferencialmente em hospitais gerais, ou seja, em alas psiquiátricas, né, com uma retaguarda, uma estrutura com outros profissionais, clínicos gerais, cardiologistas, enfim, porque essas pessoas invariavelmente têm doenças de base, né, elas precisam ser tratadas das suas cardiopatias, né, das suas hipertensões, elas chegam nessa condição, isso é muito comum. Não havendo um hospital geral com essas características, aqui em Rio Preto, eu referi há pouco que a internação é feita no hospital psiquiátrico, Bezerra, o Bezerra, ele de alguma forma corresponde a essa necessidade porque, além dos psiquiatras, né, ele conta com um quadro clínico ali, de um clínico geral para o acompanhamento desses pacientes e, na necessidade, esses pacientes são removidos para um hospital geral. O que a lei estabelece e ela veda expressamente é que esse tipo de internação se dê em comunidades terapêuticas, porque as comunidades terapêuticas não são vocacionadas para o atendimento em saúde, principalmente em situações como de crise desses pacientes, né? Tem um médico responsável ali que possa fazer o atendimento. Pode até ter, mas o objetivo das comunidades terapêuticas não é a contenção de crises, né? É o desenvolvimento de projetos, né, mais amplos de recuperação, né, estabilização, e quase sempre esses atendimentos são baseados, esses acolhimentos são baseados na abstinência desse paciente. Isso tem que ficar bastante claro. No outro ponto, que nós fizemos questão de estabelecer aí, em termos, sob nosso ponto de vista, mais técnicos, é que essas internações elas podem se dar em organizações da sociedade civil, como, por exemplo, um hospital geral que tenha na sua natureza jurídica, né, de associação ou fundação. Então, as organizações sociais da sociedade civil, as OSCs, né, de interesse social, né, elas podem ser organizadas em forma de associação. As Santas Casas, por exemplo, podem ser fundações, podem ser associações, e elas são, então, espécies do gênero organizações da sociedade civil. O que no outro projeto estabelecia era um texto que daria margem a uma compreensão de que comunidades terapêuticas acolhedoras poderiam exercer ou executar esse tipo de atendimento. Ou as comunidades terapêuticas são comunidades terapêuticas, ou elas são hospitais ou clínicas especializadas. E aí, em sendo clínicas ou hospitais, elas precisam, então, preencher uma série de requisitos, né, legais e regulamentares, inclusive da vigilância sanitária, né, que estabelece o que ela precisa ter ali para executar esse tipo de serviço. Então, não há crise em relação a isso. A questão é quanto a
termos, né, a denominação adequada e o estabelecimento de quem vai fazer o quê. Então, por exemplo, eu sou proprietário de uma comunidade terapêutica particular e quero realizar internações compulsórias ou involuntárias. Pois bem, eu tenho que adaptar a minha estrutura, né, para que, além da comunidade terapêutica, eu tenha uma outra estrutura em forma de clínica especializada que atenda os requisitos legais, inclusive uma infraestrutura hospitalar adequada, com acompanhamento de médico psiquiatra, médico clínico geral, né, e toda a retaguarda ali de profissionais da saúde que deem respaldo para esse tipo de internação e que está tudo previsto em legislação e normativas que precisam ser observadas sob pena de uma atuação irregular e responsabilização, inclusive pessoal, né, dos profissionais proprietários dessas entidades que façam esse tipo de intervenção e que é vedada pela lei. Doutor, informalmente, o senhor já conversou com o prefeito sobre essa proposta? O senhor acha que há possibilidade de ele acolher? Ou mesmo a Helena Marangoni, que é a secretária municipal de assistência social, né? O senhor, dentro do governo, o senhor já sondou se há uma possibilidade de acolhimento dessa proposta? Bem, nós não temos uma agenda de aprovação de legislações. Isso cabe evidentemente aos poderes, o executivo e o legislativo, né? Nós temos participado como profissionais com uma missão institucional, né, por dever de ofício, né, contribuir com a sociedade na discussão e na elaboração evidentemente, participando como parte da sociedade e destinados e vocacionados para uma função institucional. Cabe, então, agora aos poderes constituídos, executivo, com a sua iniciativa de lei, e com o legislativo, com a aprovação, análise, aprimoramentos e aprovação ou não do projeto de lei, decidir o que é melhor, né, para a sociedade. É óbvio que esse tema tem sido objeto de diversas discussões em diversos momentos, né, e ambientes, né. Tecnicamente, o que nos cabia fazer até aqui foi feito, que é participar de todas as discussões, compreender, né, essa sistemática e as necessidades, né, trabalharmos com afinco, né, na elaboração de um texto que seja ao mesmo tempo constitucionalmente consistente e adequado do ponto de vista prático, técnico, né? E agora essa avaliação deve ser feita por quem tem atribuição para isso, né? Mas não teve nenhum retorno assim lá do contato do executivo? Assim, a expectativa é que o texto esteja bem visto, bem acolhido, né, e aproveitado na sua maior parte, sem dúvida alguma, justamente porque ele responde a uma demanda, uma necessidade que nós temos e é clara, né, sob os olhares de todos os participantes desse trabalho que vem até aqui sendo realizado. Até porque o prefeito demonstrou aí uma atenção à questão, porque normalmente quando se veta um projeto de vereador não se chama ele no gabinete para explicar, olha, vamos vetar. É aí que formou-se essa comissão, porque o prefeito afirmou que o tema era sensível, e estava aberta a possibilidade para ele encaminhar enquanto autoria do executivo. No entanto, a gente viu o Tribunal de Justiça, um projeto de autoria do executivo de Rio Claro, né, declarar inconstitucional uma lei, o que mostra que não é uma garantia que, se for apresentado pelo prefeito, tendo a lei federal considerada abrangente, né, vai prosperar. O que você coloca como principal diferencial da lei ou da minuta aqui, caso acolhida, né, caso seja apresentada pelo executivo de Rio Claro, para poder assim, não ser declarada inconstitucional também, eventual sanção. Né? Pois é, o que a legislação municipal, pelo menos esse texto que nós propusemos, né, estabelece é justamente um procedimento para a aplicação da lei federal a partir de uma realidade local. Esse é o recorte mais importante. Então, a partir das necessidades, né, e circunstâncias e estruturas que o município dispõe. Né? A propósito, hoje, as internações involuntárias, algumas delas já estão sendo feitas com base na legislação federal, por meio desses servidores da saúde ligados ao CAPS, né? E acompanhados, neste momento, há 14 pacientes internados compulsória ou involuntariamente, sendo acompanhados por um servidor ligado à assistência social do município, justamente porque eles não têm familiares. A propósito, ontem 2 deles foram conseguiram alta, né? Voltaram para suas famílias, foram reencontrados, né? E então, assim, isso que já está sendo feito a partir da legislação federal. O que nós estamos buscando neste momento é a consagração e a elaboração de um texto municipal, de lei municipal, que estabeleça
esse procedimento que é mais importante. E aí, nesse ponto, também é importante registrar que, ao final, nós propusemos uma solução para um problema de alguns pacientes que nós encontramos internados já há bastante tempo e institucionalizados e precisam sair do hospital. Então, estamos propondo uma solução para esses pacientes também e, sob o nosso ponto de vista, estão regularmente nessa condição. Doutor, só uma última questão. Nós temos um exemplo nacional que é a Cracolândia de São Paulo, que é um problema que vem há anos aí, várias gestões municipais, até estaduais, para resolver. Tem um bom exemplo no estado de São Paulo ou no país em que esse tipo de tratamento deu certo? Olha, Marco, o problema de São Paulo é muito próprio da cidade de São Paulo, né? É um problema que está fora de controle, claramente, né? Pelo poder público, a sociedade não conseguiu responder àquela necessidade. Não há uma solução pronta, mágica, né? E que esteja sendo executada e poderia ser replicada de forma assim imediata para os municípios. Cada município deve compreender dentro da sua estrutura o que ela tem em termos de resposta e deve aplicar essas Mas nem um bom exemplo, alguma prefeitura que tenha feito alguma coisa que está talvez em um caminho certo? No âmbito da saúde, o que nós podemos dizer é que o investimento nos CAPs é a grande resposta para essa abordagem desse tema, né? E de outro lado, aí já estaremos numa fase diversa, né, lá na frente, né, que é pensar já no plano nacional, né, da construção de espaços de uso controlado, né, justamente porque os estudos indicam nesse sentido, né, que o tratamento baseado exclusivamente na abstinência tende a ter poucos resultados, ao passo que é possível lançar mão de tratamentos baseados no uso controlado, né, em ambientes, espaços controlados de drogas que respondem e tendam a responder de forma muito mais eficiente ao enfrentamento a esse problema sério da adicção, né, da dependência química. Então, ainda é um tabu na sociedade, mas que precisa ser discutido de forma séria, né, e adequada para que essas gerações não sejam varridas, né, ao longo dos anos, como veio ocorrendo desde década de 90 principalmente, quando o crack começou a se difundir, né, e disseminar nas cidades, agora inclusive nas pequenas cidades, né, e trazer esse desafio, né, esse problema sério, né, que é de segurança pública, né, é social, mas é principalmente de saúde pública. E precisa ser adequadamente debatido. O senhor é a favor da descriminalização da droga? Não sou. Eu sou contrário, sim, a esse modo de a guerra às drogas, né? Esse modo de atuação que o país tem levado a efeito ao longo desses anos, que tem se demonstrado catastrófico, né? E levado à prisão jovens, e que só por esse motivo já seria suficiente para repensar esse modelo. Esses jovens são lançados com seus 18, 19, 20 anos na prisão. Lá eles têm contato com organizações criminosas, criminosos de longa jornada, né, no crime, e são arregimentados, né, justamente porque sem alternativas, né, e com esse canto da sereia, né, essa proposta de, a partir da vida das drogas, né, do comércio, enfim, nesse ambiente eles passam a ser arregimentados por essas organizações. Nós perdemos diariamente dezenas, centenas, milhares de jovens todos os dias por conta dessa política nacional que tem se demonstrado catastrófica ao longo dos anos. Tá certo, doutor. A gente agradece muito a participação do senhor aqui no Diário Talks. Agradecer ao Marco Antônio, nosso companheiro. O assunto realmente ele é um assunto abrangente, é um assunto, né, de várias vertentes, não é nada simples. A gente vai acompanhando e ver se a proposta do senhor vai avançar de fato, ser acolhida aí pelo Executivo, que depois tem que ser aprovado na Câmara, depois ser virar lei, para depois ainda ser discutido ou não, né, por meio de uma ação. Então, a gente agradece a participação do senhor, agradecendo a todos os internautas que nos acompanham, ao Marco Antônio, ao Gabriel Vital, que está lá, fazendo toda a produção aqui, e deixar as considerações aí ao senhor à vontade para concluir. Muito obrigado. Viu, pois doutor? bem, eu que agradeço o convite para estarmos aqui, né? Costumo dizer para falar sobre assuntos difíceis, né? Mas a sociedade precisa, né, de
em alguns momentos, parar para refletir e refazer rotas, né? Reorganizar suas direções. E esse é um tema dos mais importantes, a questão das pessoas em situação de rua, do uso problemático de drogas, né? Do enfrentamento da necessidade de adicção, né? E descontrole do uso de drogas. E nós temos a honra e a oportunidade e o privilégio de, como defensor público, poder contribuir para esse debate e contribuir com informações e, de alguma forma, com alguma experiência para o desenvolvimento da política pública municipal nesse ponto. Esperamos que os poderes constituídos façam uma avaliação a partir desse trabalho. Temos um objetivo de fato, que essa política pública alcance principalmente as pessoas mais vulneráveis, né? Então é nessa perspectiva que nós temos atuado. Esperamos que haja um resultado satisfatório e que logo a comunidade possa usufruir, né, desse trabalho, enfim, do resultado dessa articulação que tem sido absolutamente saudável e que vai gerar cada vez mais frutos para a sociedade aqui, no momento, e para o futuro especialmente. Tá certo, doutor. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor.